Hoje tem o Galão da Massa na Copa Sul-Americana, valendo classificação, hein? Tem que ganhar, o empate não rola, tem que ganhar, Galo, tem que vencer o Cienciano do Peru. E o Cláudio Rezende tá chegando com as informações. Estaremos juntos hoje à noite na Arena MRV, cantando alto com o Galo na Copa Sul-Americana. Hoje tem o Galo, hein, Cláudio Rezende? Um abraço, boa tarde, chega mais, Rezendão. Boa tarde, Thiago Reis, boa tarde a todos que nos acompanham, Rádio Esportes. E hoje, que coisa, né? Vai ser o primeiro jogo do Galo na Copa Sul-Americana com público, em casa, porque o Atlético fez 2 partidas, uma no Mineirão contra o Iquique e venceu por 4-0, e o outro jogo foi na Arena MRV contra o Caracas, mas o Atlético tinha que cumprir 2 jogos de suspensão, sem torcida, de portões fechados em partidas da Conmebol. Então, hoje, pela primeira vez, torcedor atleticano estará em campo para empurrar o time nesta última rodada, que é a decisiva. Você falou bem, Thiago, o Galo, para ir direto às oitavas, tem que ganhar o jogo. O empate é do Cienciano. Se o Atlético empatar, por exemplo, ele vai como segundo colocado. Terá que passar pelo play-off, 2 jogos de mata-mata no fim do mês de julho contra algum time que vem da Libertadores, algum time que é o terceiro colocado da Libertadores. Tem, por exemplo, o Bahia, que ontem ficou na terceira colocação do grupo. Então é bom evitar, né, Thiago? São 2 datas a menos e pode vir adversário complicado. O Atlético, por isso, sabe da importância do jogo e tá defendendo uma invencibilidade. O Atlético é o único time da Série A do Campeonato Brasileiro que ainda não perdeu em casa esse ano. O Atlético, como mandante, não perdeu ainda e é o que se espera para hoje. São 11 vitórias e 5 empates do Galo em 16 jogos nesta temporada. Então o Galo é o time que tá tentando segurar aí como mandante. E na Arena MRV hoje, o Galo não é mais 100%, mas tem essa característica, né? Um time que vai pra cima, é um time que nos últimos jogos também não sofreu gols, o que é importante, né? Já que você tem que ganhar, o Galo já tem 3 jogos aí que o Everson não sofre gol. No clássico contra o Cruzeiro, Maringá e Corinthians. Tem aí 132 partidas, o Everson, ele não foi vazado quando foi goleiro do Galo. Mais de 43% dos jogos aí o Everson não foi vazado. Para isso, o Thiago, o Cuca prepara o time principal do Atlético, né? Porque hoje é aquela história. O jogo vale tanto, além da grana por vitória que tem todo jogo na Sul-Americana, vale você ficar livre de 2 datas nesse calendário maluco de 2025 e evitar um confronto de playoff que pode ser complicado, Thiago. E Cláudio Rezende, vale também o sonho de um título intercontinental pro Atlético, né? Ou melhor, exato, continental. Exato. Pro time do Galo com a Sul-Americana. Agora você trouxe um dado que é curioso, né? Primeiro jogo do Atlético com torcida. Aliás, estamos sorteando ingressos hoje pra massa atleticana aqui no Rádio Esportes. É só acompanhar o programa no YouTube. Itatiaia Esportes, Itatiaia Oficial. Você como convidado, hein? Da Itatiaia pra ver o Galão da Massa hoje à noite. Como é que tá a expectativa de público, hein, Cláudio? Pra esse jogo primeiro do Galo. Lembrando, hein? Vale classificação, Massa. Vale classificação. É jogo importante pro Atlético. A gente culturalmente meio que desdenha da Sul-Americana. Os próprios times, né? Muitas vezes colocando a equipes alternativas, times reservas, mas hoje vale classificação, Rezendão. E a expectativa de público, Thiago, tá na casa dos 20 mil torcedores. Devemos ter um público parecido com o que foi o jogo contra o Maringá. Na semana passada, também, meio de semana, foi na quarta aquele jogo, 9h30. Hoje é quinta, 9h30. O horário é o mesmo, né? E aí o torcedor do Galo, que teve uma presença bem maior no jogo contra o Corinthians no Campeonato Brasileiro, o adversário levava mais gente também, o adversário de peso. Mas hoje, Thiago, se a venda não melhorar muito nas próximas horas, né, anterior ao jogo, a gente deve ter um público aí na casa dos 20 mil torcedores. E um detalhe, né? Os ingressos estão mais baratos do que aquele jogo com o Maringá. A partir de R$21 para sócios Galo na Veia, e cada sócio pode levar 4 pessoas, né, com o desconto. Então, quem tá pensando aí, Thiago, ouvindo o Rádio Esportes, vale a pena acompanhar, porque o jogo é importantíssimo pro Galo
para muitos é o título mais plausível do Atlético na temporada, esse da Sul-Americana, né, Thiago? Ô, Alexandre Simões, é um título, como disse o Cláudio, plausível e convenhamos, né? Quando entra mata-mata, caso o Galo se classifique, né, direto, estando nas oitavas, toma outro gosto. Então hoje é um jogo importante, precisa contar com o apoio da torcida e que o Cuca, já vamos trazer a escalação, provavelmente o time do Galo, mas um Atlético forte pra hoje, Simões. Ô, Thiago, qual que é a previsão, Cláudio? 20 mil. 20 mil. Seria um vexame pro Atlético jogar uma decisão com o mesmo público do Cruzeiro num jogo que não valia nada, né? No mesmo horário, na mesma cidade, né? Porque o Cruzeiro ontem foi 20 mil pessoas, não foi? Foi. O jogo do Cruzeiro? Então seria um vexame pro Atlético, pra torcida do Atlético, ter o mesmo público do Cruzeiro. O jogo do Cruzeiro não valia nada, né? Outro ponto que é fundamental, o Cláudio tocou aí na questão de precisar vencer para poder ser o primeiro colocado e evitar. Por quê? O calendário da CBF, ele não prevê data para esses playoffs, né, Cláudio? Serão, né? Dias 16 e 23 de julho. O Atlético, nesses 2 dias, ele joga contra o Sport e contra o Fortaleza. Isso é a data base ainda da tabela do Campeonato Brasileiro da Série A, tá? E no dia 20 de julho, a data base é um jogo contra o Palmeiras. Então, quer dizer, não é só você evitar 2 datas, não. É você evitar o asterisco, você evitar o atropelo, você evitar aquela situação que, em determinado momento, vira um desgaste muito grande, né? Porque os playoffs da Copa Sul-Americana, eles vão acontecer em 2 datas em que nós temos jogos do Campeonato Brasileiro. E a Conmebol dá uma banana para a CBF, né? E fala simplesmente, remarca aí porque a prioridade é minha. Então ainda tem esse ponto também de você não ficar com o jogo atrasado, o que é sempre muito ruim quando se trata de Série A do Campeonato Brasileiro por ser por pontos corridos. É isso, hoje você tocou num ponto interessante, né? Alô, torcida do Galo, hein? Olha aí o que o Simões falou, é verdade, né? Hoje vale classificação pro Atlético e eu tenho sentido, né, Cláudio? A gente já falou sobre isso aqui, o torcedor também é redio aí. Esse ano a torcida do Galo não tá comparecendo, foi bom público contra o Corinthians, mas hoje era um jogo sim, pra um público melhor. A torcida do Galo tem que comparecer hoje pra empurrar o Atlético. Vamos fazer